Olá, meninos. Oitavo ano, né? Nós estamos agora na semana 25, tá? E nós vamos continuar falando na questão da geopolítica, né? Dos países da África e da América, certo? Só para a gente relembrar um pouquinho, nós falamos em geopolítica na aula passada, né? E para a gente entender o que é essa geopolítica, é a área que estuda as relações de poder, tá? Entre os estados, né? Considerando a diplomacia, né? As vias militares e assim. Então, nós falamos na aula passada, que foi na semana 24, né? Nós falamos da Guerra Fria, do mundo bipolar, lembram? Que o mundo era dividido entre a bipolaridade do capitalismo liderado pelos Estados Unidos e o socialismo liderado pela União Soviética. Então falamos também do papel de Cuba, né? Que houve a Revolução Cubana, aonde foi implantado o socialismo. Depois nós falamos também do Haiti, né? E vocês até fizeram os exercícios daquele texto, né? Os alunos que me mandaram, né, pessoal? E depois na próxima aula eu corrijo com vocês. Então agora nós vamos falar da África no contexto da Guerra Fria, certo? Então nós vamos até a página 47 nessa aula. A África, na época da Guerra Fria, ela sofre muita interferência de vários países, tá? Países, por exemplo, europeus, sofrem interferência dos Estados Unidos, tá? E a África era um continente que ainda não tinha conhecido, pessoal, um período de muito desenvolvimento. Aliás, era pouco o desenvolvimento. Então, alguns países enxergaram, né, ali naquele continente um celeiro de exploração, né? E como é que estava a situação da África? As pessoas recebiam baixíssimos salários, né? As condições de salário, do trabalho eram degradantes e ainda havia também algumas guerras civis entre os países, né? Só para lembrar para vocês o que é uma guerra civil. É quando a guerra ela é interna, é dentro de um único país, não extrapola ali as fronteiras, tá? E hoje ainda existe na África existem guerras civis na África, tá? Bom, quando termina então a Guerra Fria, né? Essa ordem bipolar ela termina, né? E a África, aqueles países que estavam, alguns países que estavam ali liderados de um lado do capitalismo e outros liderados também pelo socialismo, eles começam a abandonar a África. Eu não digo tirar as pessoas da África, mas abandonam a ajuda que eles davam para alguns países, né, onde eles estavam ali explorando. E a África, ela fica desolada, porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles, como se diz, eles ajudavam, tá? Mas eles exploravam também para superar a grande miséria que havia ali, certo? E também
as guerras civis que já existiam, elas vão se perpetuar, acontecem em outros lugares, tá? Bom, dentre esses países da África, tem aqui um exemplo, né, que o Positivo escolheu falar da África do Sul, certo? Bom, a África do Sul, pessoal, ela era aliada ao bloco capitalista, tá? Então ela era aliada ao país liderado pelos Estados Unidos, né? E era o país mais desenvolvido, ainda é um dos países mais desenvolvidos, né? E só que era menos democrático. Não havia essa liberdade total de eleições, de tudo mais. E existia, dominada ali, né, a África do Sul por europeus, e ali havia uma situação muito séria que era relacionada ao apartheid. Eu acho que vocês já conhecem essa palavra, o apartheid, que é a segregação racial, né? O racismo. Só que era, gente, ferrenho. E vou contar para vocês, 5% da população da África do Sul eram brancos. O restante eram negros. Agora vocês imaginam, então, como que os brancos dominaram de uma maneira extrema, né? E colocaram esses negros numa situação muito degradante. E essa segregação racial era muito forte. Ela era voltada para a educação, a questão dos direitos políticos, a questão dos negros não terem o desenvolvimento econômico. Era muito séria a segregação, tá? Então era uma exclusão violenta. Mas eu quero só que vocês parem para pensar que o seguinte, pessoal, a África era dos negros, né? A população ali nativa era dos negros. Os brancos chegaram, exploraram, tomaram conta. Por quê? Existe uma frase que eu não sei se é de Nelson Mandela, alguma coisa nesse sentido, que eu vou falar um pouquinho dele, mas que falava qual que é o crime que os negros cometeram para ser tão excluídos. O crime que eles carregavam era a cor, né? Eles serem negros. E da África do Sul surge Nelson Mandela, que eu já vou aproveitar para falar agora tudo, porque lá na página 47 também fala dele, mas eu já vou aproveitar para falar aqui. Um líder, né? Se não me engano, Nelson Mandela, ele era advogado, uma coisa assim, e ele surge para lutar contra essa segregação racial, né? Bom, foram muitos anos de luta. Nelson Mandela, ele foi preso, ele ficou preso por 27 anos. E qual é o crime que ele tinha cometido? Era a luta dele pelos direitos que ele achava que os negros teriam que ter, certo? Bom, ele ficou preso durante 27 anos. Dentro da própria prisão, ele ainda continuou nessa luta, né, através de pessoas aliadas a ele, que deixou fora da prisão, mas foi uma luta muito difícil, ele sofreu muito, tá? Bom, quando Nelson Mandela ele sai da prisão, se não me engano, gente, em 1990, ele chegou depois a ser presidente da África do Sul, tá? E por que então que eles resolvem soltar o Nelson Mandela?
O problema é que começou aí um movimento, o tempo já tinha passado, né, gente? Os valores tinham mudado muito e começou uma campanha muito forte em vários países, em várias partes do mundo. Então aquilo foi pressionando o governo sul-africano até que eles começaram a ter um entendimento, certo? Bom, vale a pena pesquisar a vida de Nelson Mandela, assistir filmes que tem muitos filmes sobre a história de momentos da África do Sul. Eu sempre falo do filme chamado Invictus, né, que mostra uma partezinha da época em que Nelson Mandela já era presidente da África do Sul, e ele tenta, através do jogo do futebol americano que era praticado lá, unir. É um fato apenas que aconteceu no governo dele, mas é um filme muito interessante, unir os brancos com os negros, porque é o seguinte, os brancos eles tinham muito preconceito com os negros, mas vai chegar um certo momento que os negros também vão ter esse preconceito, não vão permitir, né, que os brancos também frequentem lugares que eles frequentam e assim por diante. E esse filme mostra essa fase, muito legal. Bom, a África, ela não é um continente só de pobrezas, tá, gente? Eles têm muitos recursos naturais. A África é um dos maiores, alguns países da África, né? É um dos maiores produtores de diamante, petróleo, né? Nós temos no norte da África 2 países, a Líbia e a Argélia, que elas estão entre os maiores produtores de petróleo do mundo e elas fazem parte da OPEP, né? Que é a organização que administra o preço do petróleo, tá? É muito importante isso. E nós temos também, né, gente, uma riqueza cultural violenta na África. Nós até, através dos escravos que vieram para o Brasil em outra fase anterior a essa que nós estamos estudando, que nós herdamos muitas coisas dessa riqueza cultural, não é mesmo? Nós temos 2 outros países também, que fica no norte da África, que é a Líbia e o Egito, né, que também tem grande importância. Esses 2 países, eles estiveram muito próximos da União Soviética, tá? Na época da Guerra Fria. E hoje, eles têm governos ditatoriais, tá? Eles tiveram, nós vamos ver ali agora mesmo, governos democráticos, com algumas revoluções, com algumas mudanças, mas o Egito, principalmente, voltou a ter um governo ditatorial, né? Angola e Moçambique, eles vivem grandes conflitos civis, tá? Internos dentro do seu próprio país, por disputa de poderes, certinho? Bom, então aqui, né, na página 43, nós temos um título aí que é América e África na Nova Ordem Mundial. O que é essa nova ordem mundial? Vocês lembram que eu falei para vocês que na época da Guerra Fria a ordem era bipolar. O mundo era isolado em capitalismo e socialismo. A nova ordem mundial, ela é multipolar, tá? Então, com o fim da Guerra Fria, né, essa nova ordem multipolar, hoje, e nós vivemos ela, nossa, até hoje, né, vão ser criadas, gente, muitas oportunidades na América e na África, tá? Então, quer dizer, aquele mundo
que era liderado apenas por capitalismo e socialismo, acaba. Então as pessoas vão ter o quê? A liberdade, né, de ideais, né? Vão ter modelos novos de organização. Então não vai ter mais o isolamento. Por exemplo, se uma pessoa, né, da China, ela quer vir para Minas Gerais criar uma empresa, ela tem essa liberdade, né? Lógico, seguindo as leis e tudo. E nessa ordem bipolar, isso não era muito difícil. Ainda mais que o Brasil, ele era aliado aos Estados Unidos, né? Ele seguia as regras dos Estados Unidos pelo nosso sistema político, que é o capitalismo. A multipolaridade, essa nova ordem mundial, ela vai gerar concorrência entre os países, né? Mas uma concorrência econômica. Quando tinha-se a ordem bipolar, essa concorrência entre os Estados Unidos e a União Soviética, que era uma concorrência bélica. O que é uma concorrência bélica? É uma concorrência de construção de armas, uma corrida armamentista para ver quem construía, né, as melhores armas, quem mandava o primeiro foguete para o espaço, quem mandou o primeiro foguete para a Lua. Então era uma concorrência bélica. Hoje existe, com a multipolaridade, existe uma concorrência econômica, tá? Que é uma concorrência, vamos dizer assim, leal, que as pessoas estão aí para ver quem ganha, mas quem pode mais, né? Os Estados Unidos, gente, é ainda a grande potência, tá, do mundo, mas sofre uma concorrência da China. Em termos econômicos, pessoal, os dois andam muito juntinhos, né? Pau a pau, economia. Mas, em termos militares, investimentos em, vamos dizer assim, em poder militar, que envolve armas, as coisas, os Estados Unidos ganha. Porque os Estados Unidos, ele investe muito, tá? Ele investe muito dinheiro nessa área. E a China também investe, mas não é, né, a mesma quantidade. E o mundo multipolar, ele tem crises, né, gente? Tem problemas. Nós podemos dizer, por exemplo, de um grande problema que gerou nessa ordem multipolar, que foi o atentado de 11 de setembro, né? 2001, de 11 de setembro, que derrubou as Torres Gêmeas, tá? Lógico que vocês já ouviram falar. Esse atentado de 11 de setembro, ele foi liderado por Osama Bin Laden, né? Que liderava um grupo terrorista e financiava, chamado Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, não sei, eu falo Al-Qaeda, tá? Então, quando aconteceu esse ataque terrorista, que ninguém sequer podia imaginar que uma coisa dessa poderia acontecer, que os Estados Unidos é um país que não é simpático nem um pouco, principalmente naquela região do Oriente Médio, né? Aonde tem o Afeganistão, o Paquistão, que são países, né, que vamos dizer que brota terroristas naqueles lugares, tá? Por exemplo, né, tem a Síria e tudo mais. Mas depois que isso aconteceu, o mundo, então, pessoal, passa a querer combater o terrorismo. Quando eu digo mundo, é porque países tomaram precauções, né? Não tanto
como os Estados Unidos, que foi o alvo, né, da história, mas houve restrições, houve perseguições de pessoas muçulmanas que poderiam estar aí envolvidas, até no Brasil também teve. Então, a política externa dos Estados Unidos depois disso, a sua prioridade, né, foi combater o terrorismo. Então, ele invadiu alguns países, né, o Afeganistão. Ele falou que o Afeganistão tinha armas químicas e não sei o quê. Então, arrumava pretextos para que houvesse essa invasão, tá? Então, essa perseguição não foi só ao Afeganistão, não, Paquistão também e tudo mais. Na América Latina, né, nós também temos problemas. Nós temos, por exemplo, a Venezuela, né, que está aqui pertinho de nós,